Bom, pessoal, vamos lá, então. Eu vou resolver com vocês aqui. A aula vai ser dividida em duas partes, tá? Nessa primeira parte, eu vou resolver com vocês algumas questões, tá? Que são essas questões que vocês me mandaram de dúvida, tá bom? E na outra parte, eu separei alguns exercícios para vocês fazerem. Apesar dos exercícios serem da Unigran Rio, porque a prova é essa semana, eles servem também para quem vai fazer Enem e UERJ, porque eu procurei conteúdos que caem nas duas, tá bom? Então vamos lá. Número 8. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema. Considerando que as torres e o celular são pontiformes e que estão sob o mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação? O lance é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem uma torre, de celular, ela consegue, deixa eu só botar ela mais centralizada. Aqui a gente tem uma torre, tá? Se ela detecta o tempo de resposta do sinal do celular, ela faz V igual a ΔS sobre ΔT para descobrir a distância. Aí ela sabe, por exemplo, que o celular está a 2 quilômetros de distância. O problema é que ela não sabe para onde estão esses 2 quilômetros. Então, ela sabe que ele está nesse perímetro aqui. Tá? Então, se o celular está a 2 quilômetros de distância, tá? E a torre consegue calcular isso usando V igual a ΔS sobre ΔT, a gente sabe que o celular tem alguma posição dessa. Então, com uma torre só, não tem como determinar a posição do celular, porque ele pode estar em qualquer lugar no perímetro dessa circunferência. Agora, se eu tenho outra torre, tá? Ela vai fazer o mesmo esquema, ela vai determinar os 2 quilômetros, só que agora elas já se interceptam em 2 pontos. Então, ou o celular está nessa posição A, ou o celular está nessa posição B. Só que com 2 torres ainda não é suficiente para determinar de onde está vindo o sinal. Agora, quando você tem uma terceira torre, aí sim, ela vai cruzar essas duas em um único ponto, e aí a gente vai matar que o celular está exatamente nessa posição. Então são 3 torres. O que acontece, pessoal, quando as pessoas se perdem e os bombeiros vão procurar, eles usam essas informações. Só que se tiver só uma torre de cobertura, vai ser um perímetro gigantesco. Eles vão procurar naquele círculo todo. Se tiverem 2 torres, eles já vão procurar por aqui, né? Entre essa posição e essa. Eles vão fazer essa varredura aqui. Agora, com 3 torres, eles já conseguem pegar uma área bem menor e praticamente achar de onde está vindo da onde está vindo a ligação, de onde está vindo o sinal. Entendeu essa, Tainá? Eu vou te perguntar, porque só você que mandou dúvida, todas essas dúvidas aqui são suas, então eu vou sempre perguntar por você, mas qualquer um pode falar. Entendeu essa 8? Aham, entendi sim. Tá bom. Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 8? Ah, Leandro, por que que não pode ser uma torre? Por que não podem ser 2, tá? Precisam ser exatamente 3 por causa dessa interseção. Com uma fica esse perímetro, com 2 são 2 pontos, né? Então não dá para cravar onde está. Com 3 a gente consegue. Questão 28. Em mídias óticas, como CDs, DVDs e Blu-rays, a informação é representada na forma de bits, zeros e uns, e é fisicamente gravada e lida por feixes de luz laser. Para gravar um valor zero, o laser brilha intensamente de modo a queimar, ou seja, tornar opaca, uma pequena área do disco, de tamanho comparável ao seu comprimento de onda. Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia vêm conseguindo aumentar a capacidade de armazenamento de dados em cada disco. Em outras palavras, a área usada para se representar um bit vem se tornando cada vez mais reduzida. Aí ele pergunta qual a alteração da onda eletromagnética que constitui o laser
permite o avanço tecnológico citado no texto. Tá? Então vamos lá. O lance é o seguinte, pessoal, o que é esse avanço tecnológico? Tá? Ela precisa que a área para se armazenar um bit seja cada vez mais reduzida. Só que você armazena informação numa pequena área do disco que é comparável ao comprimento de onda. Ou seja, para reduzir a área, ou seja, para você conseguir armazenar mais informação, você precisa reduzir o comprimento de onda. Porque ele fala o seguinte, ó, para gravar um valor zero, o laser brilha intensamente de modo a queimar, ou seja, tornar opaca uma pequena área do disco de tamanho comparável ao seu comprimento de onda. Então, essa área onde a informação vai ser armazenada no disco é proporcional ao comprimento de onda, ou seja, quanto menor o comprimento, menor a área, e você vai conseguir armazenar mais informação. Então você precisa reduzir o comprimento de onda. Se a gente sabe que V é igual a lambda F e não dá para mexer na velocidade das ondas eletromagnéticas, diminuir o comprimento de onda implica em aumentar a frequência. Por isso que o gabarito é a letra B, aumento da frequência. Entendeu, Tainá? Sim. Alguém tentou fazer essa questão e não conseguiu? Não conseguiu interpretar isso? Tá? Porque essa é basicamente uma questão interpretativa, né? Ele te explica como é que a informação é gravada num CD ou num DVD e toca o barco. Eu achei que fosse diminuição da amplitude. O que acontece, menina? Também marquei isso. Como ele relaciona diretamente o comprimento de onda, tá? Ele fala que dá para armazenar mais informação se você reduzir o tamanho da informação e que esse tamanho da informação é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quando ele fala especificamente em reduzir o comprimento de onda, a gente conclui que a frequência dessa onda tem que ser maior. Sobre a amplitude, nada se é falado, tá bom? Nada é falado sobre amplitude. A gente não sabe se aumenta ou diminui, tá bom? Não tem como saber. Essa número 53, ela fala o seguinte, ó. Essa você não mandou não, tá, Tainá? Só que eu vou fazer aqui, porque ela fala sobre interferência, e a questão 3 e a questão 4 falam sobre interferência. O trombone de Kink é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos ADC e AEC. Capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Dessa forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. Aí ele fala, ó, o valor da frequência em hertz do som produzido pela fonte sonora é... Pessoal, qual é a fórmula? O que vocês precisam saber sobre interferência? Que a diferença de caminhos que as ondas percorrem, e as ondas precisam ter a mesma natureza, tá bom? Mesma frequência, mesma velocidade, mesmo comprimento de onda. A diferença de caminhos que elas percorrem é um múltiplo de meio lambda. E aí funciona da seguinte maneira. Se a gente estiver falando de ondas em concordância de fase, essa interferência vai ser construtiva se o N for par. E ela vai ser destrutiva se N é ímpar. Agora, se elas estiverem em oposição de fase, ela vai ser destrutiva para N par e ela vai ser construtiva para N ímpar. Tá? Isso aqui é importante saber.
E também, pessoal, o seguinte, ó, ele fala que com trajeto ADC igual ao AEC, capta-se um som muito intenso, ou seja, você tem uma interferência construtiva. Tá? Agora, quando você joga a parte móvel para essa distância de 40, a intensidade do som é praticamente nula. Então, teve uma interferência destrutiva. Então, além de saber isso aqui que está em vermelho, vocês precisam saber que a diferença entre uma interferência construtiva e uma destrutiva, esteja a onda em oposição de fase ou em concordância de fase, é meio lambda. Se você deslocar a onda de meio lambda, a interferência passa a ser construtiva e vai ser destrutiva, e vice-versa, né? Se você tem uma interferência destrutiva e desloca meio lambda, essa interferência ela passa a ser construtiva. Então, a diferença entre os caminhos percorridos, a resolução desse exercício é o seguinte: a diferença entre os caminhos percorridos é meio lambda. Tá? Porque, além de saber isso, vocês precisam saber que a diferença entre uma interferência construtiva e destrutiva é meio lambda. Pô, Leandro, mas isso não está escrito. Tá sim. Porque a partir do momento que a única diferença é ser par e ímpar, tá? E do par para o ímpar só tem uma unidade, eu fico andando de meio lambda em meio lambda. Então, quando n vale 1, vamos pegar no caso da concordância de fase, quando n vale 1 é destrutiva, quando vale 2 é construtiva, quando vale 3 é destrutiva. Ou seja, de meio em meio lambda, você tem uma alternância entre interferência construtiva e interferência destrutiva. E qual é a diferença de caminhos, pessoal? Essa onda que veio pelo trajeto maior, ela vai percorrer 20 centímetros a mais, não é? 10 para ir e mais 10 para voltar. Então, a diferença de caminhos é de 20 centímetros. Então, você vai ter um lambda de 0,4 metros. E aí é só aplicar V igual a lambda F, a velocidade é 320, o lambda é 0,4, a frequência vai dar 800 Hz, tá? Frequência de 800 Hz. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Alguém entendeu o que eu... Alguém não entendeu o que eu fiz? Então vamos para a próxima que é a sua dúvida, tá, Tainá? Ele fala o seguinte, ó. Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Parte do feixe de luz branca incidente, que é o 1, reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase, tá? Então, ó, essa onda número 1, ela reflete e sofre inversão de fase. O que equivale a uma mudança de meio comprimento de onda. A parte refratada do feixe 3 incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. Tá? O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 e 5. Mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura da película. Isso aqui vai ser importante no final. O lance é o seguinte, pessoal. Essa onda número 1, ela veio... Quando ela sofreu reflexão, teve inversão de fase. Então, aqui ela inverteu de fase. Tá? A número 5, não. Ele fala que nesse trajeto todo não teve inversão de fase. Tá? Então, as ondas 2 e 5, elas estão em oposição de fase, porque uma sofreu inversão de fase e a outra não. Então, essas duas ondas, elas estão em oposição de fase. E, pessoal, elas estão em oposição de fase e aqui a gente tem uma interferência construtiva. Tá? Onde é que ele diz isso no enunciado? Ele fala, ó,
O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva. Ou seja, a gente tem que pegar que a diferença de caminhos é n lambda sobre 2, e quando as ondas estão em oposição de fase, esse n ele é ímpar, tá? Pode ser 1, pode ser 3, 5, 7. Como ele pede a espessura mínima, eu vou pegar o menor n possível, que é 1. Então vai ficar que a diferença de caminhos é apenas lambda sobre 2. Por quê? Para duas ondas em oposição de fase sofrerem interferência construtiva, elas precisam ter uma diferença entre elas de meio lambda, tá? Então, só que ele fala, pessoal, que esse trajeto aqui, que não está necessariamente reto, o trajeto número 3 e o 4, que a diferença de caminhos é isso, né? É essa distância verde aqui. Ele fala, ó, considere que o caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura. Então ele diz que esse caminho aqui, 3 mais 4, que é justamente o meu ΔX, é quanto uma onda andou a mais que a outra, é o dobro da espessura. Então vai ficar o dobro da espessura é lambda sobre 2. A espessura mínima precisa ser 1/4 do comprimento de onda. Então, para existir esse fenômeno da iridescência, você precisa, aí, nessa situação, ter uma espessura de pelo menos 1/4 do comprimento de onda. Essa é a espessura mínima, tá bom? Se for uma espessura menor do que essa, você já não consegue ter. Alejandro, Pode falar. eu não sei se eu entendi por que elas estão em oposição de fase. Porque é o seguinte, ó. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de óleo sobre uma poça d'água. Ele fala o seguinte, ó. Parte do feixe de luz branca incidente em 1 reflete na interface ar-óleo e sofre inversão de fase. Então, essa aqui, o 1 que vira 2, sofreu inversão de fase. Beleza, Tainá? Sim. Agora, ó. A parte refratada do feixe 3 incide na interface óleo-água e sofre reflexão sem inversão de fase. Essa a onda que vai emergir de 5, ela não sofre inversão de fase. Por isso que elas estão em oposição de fase. Porque uma entendi. Não. Tá bom? Valeu. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Então vamos para a próxima aí. 30. Em tempos de crise econômica, uma pessoa deseja empreender montando uma pequena loja de roupas. Um dos itens essenciais é colocar um espelho em uma parede vertical, de modo que qualquer cliente de média altura H, né? Estranho isso. De modo que qualquer cliente de média, deve ser de média de altura H, né? Possa se ver inteiro nesse espelho a certa distância horizontal D. Mas para economizar, o espelho deverá ter a menor altura possível. Vamos lá. O espelho deverá ter a menor altura. Só autorizar alguém aqui. E aí, pessoal, deixa eu fazer aqui essa figura com uma régua, que eu vou precisar de alguma precisão. Aqui está meu espelho. Aqui está o meu espelho. Deixa eu botar esse espelho menorzinho. Porra. Não tá mexendo. Agora foi. Vou botar esse espelho aqui assim, pequenininho. Tirar essa régua. Agora eu vou desenhar a pessoa. Então, pessoal, essa pessoa está a uma distância D do espelho. Claro que a imagem dela também vai estar a uma distância D do espelho. A imagem dela vai estar aqui. Tá? O lance é o seguinte. Eu preciso determinar qual é o campo visual que essa pessoa tem. E como é que eu determino o campo visual que essa pessoa tem? Tá? Eu escrevo a imagem dela, aqui é o objeto
e aqui é a imagem, e eu traço dois raios que ligam o olho da pessoa às extremidades, o olho da imagem, perdão, às extremidades do espelho. É assim que eu faço. Eu só vou dar uma ajustada aqui, pessoal, na figura. Só vou dar uma ajustada aqui na figura para... Aí. Deixa eu só fazer o desenho melhorzinho aqui. Botar o espelho de verdinho. Pronto. Então, esse é o campo visual que a pessoa tem, tá? Tudo que está aqui para trás, ela enxerga. O campo visual dessa pessoa é isso. Olhando para esse espelho de tamanho... ele quer a altura do espelho, né? Vou chamar de altura, de tamanho E do espelho. O lance é o seguinte. Essa pessoa, ela tem uma altura H. E aí eu consigo fazer semelhança de triângulo. Desse triângulo pequenininho para o triângulo grandão. Eu posso fazer o tamanho, a altura do espelho, que é E, está para a altura da pessoa, que é H, assim como a altura desse triângulo grandão, 2D, está para a altura do triângulo pequenininho. Perdão, é o contrário, né? Então vamos lá. Base do triângulo pequenininho, que é o E, está para a base do triângulo grandão, que é H, assim como a altura do triângulo pequenininho, que é Dzinho, está para a altura do triângulo grandão, que é Dzão. Corta D com D, vai ficar H igual a 2E, e o espelho, então, vai ser metade da altura da pessoa, letra D. Entendeu, Tainá? Sim. Só questão de campo visual. Ó. Quando você tiver o espelho aqui, e aí você tem um observador nessa posição, olhinho, como é que você vai determinar o campo visual? Prolonga o espelho, traça uma perpendicular e acha a imagem desse observador. Quando você achar a imagem do observador, você liga essa imagem às extremidades do espelho. Tudo que tiver aqui é o campo visual dele. Tá? Foi a mesma coisa que eu fiz. Tá? Esse é o campo. Eu determinei o campo visual do... Por que eu coloquei o campo visual tangenciando certinho o objeto? Porque ele quer o tamanho mínimo para ver a pessoa inteira. Né? Então, para ver a pessoa inteira, miseravelmente o campo visual tem que conter a pessoa. Por isso que a altura do espelho deu certinho, metade da altura. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 30? Número 54. Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de dado instante, considerado como t igual a 0, o automóvel sofre acelerações distintas em 3 intervalos consecutivos de tempo, conforme representado no gráfico abaixo. Então, esse gráfico aqui é um gráfico aceleração versus tempo. Se é um gráfico que se tem aceleração, é um move. Nesse trecho aqui, que não tem aceleração, aí é um movimento uniforme. Aí a gente está falando no movimento uniforme. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, nesse trecho, a aceleração é negativa. Ele fala o seguinte, ó, assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa o deslocamento. Ele quer a posição em função do tempo. A gente sabe, pessoal, que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Isso aqui é uma função do segundo grau. O gráfico é uma parábola. Se o A, que aqui faz o papel de aceleração, for positivo, a parábola tem concavidade para cima. Se a aceleração for negativa, a parábola tem concavidade para baixo. Então, pessoal, essa parábola, tá? Ela tem concavidade para baixo nesse primeiro trecho, porque a aceleração é negativa. Então, você já exclui a letra C, a letra D e a letra E. Porque a C e a D tem concavidade para cima no primeiro trecho e a E é movimento uniforme. A E está completamente errada. Né?
Agora, nesse terceiro trecho, a aceleração é positiva, então o gráfico tem que ter concavidade para cima. Aí você já exclui a letra B, só te sobra a letra A para marcar. E aqui no trecho intermediário, como o movimento é uniforme, você não pode ter concavidade nenhuma, você tem que ter o gráfico representado por uma reta, que é de fato o que acontece aqui, esse trecho é uma reta. Entendeu, Tainá? Você que me perguntou essa questão? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Como é que eu raciocinei? Essa questão já é daquela mega revisão, tá, pessoal? E a última que eu vou fazer com vocês, antes de eu dar alguns exercícios, é a número 73. Ó. No plano inclinado abaixo, um bloco homogêneo encontra-se sob a ação de uma força de intensidade 4 newtons, constante e paralela ao plano. O bloco percorre a distância AB, que é igual a 1,6 metros ao longo do plano com velocidade constante. Desprezando-se o atrito, então a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso quando o bloco se desloca do ponto A para o ponto B são, respectivamente... Pessoal, ele tá pedindo para a gente desprezar o atrito aqui. Ó. No plano inclinado abaixo, um bloco encontra-se sob a ação de uma força de intensidade 4, constante e paralela ao plano. O bloco percorre a distância AB, que é 1,6 metros, ao longo do plano com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a força resultante vale 0. E aí, pessoal, ele pede para a gente desprezar o atrito, tá? E ele está querendo a massa e o trabalho. Pessoal, plano inclinado, eu já escrevo direto o P seno de 60 e o P cosseno de 60. Eu já escrevo o peso projetado. E é normal. Aqui não tem atrito, tá? Então ele pede para desprezar o atrito. Se não tem atrito, essa força F ela é igual, tá? A P seno de 60. A força F é 4, o peso é massa vezes gravidade e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Cancela aqui, dá 5. A massa vai ficar 4 sobre 5 raiz de 3. Que racionalizando, multiplicando pela raiz de 3 em cima e embaixo, vai dar 4 raiz de 3 sobre 15 quilos. Entendeu, Tainá, a massa? Aham, eu parei aí. Agora é o trabalho, né? Então vamos lá. Pessoal, o trabalho do peso, quando ele está subindo, é menos mgh. A massa é 4 raiz de 3 sobre 15, a gravidade é 10, e a altura, basta você aplicar uma trigonometriazinha aqui. Ó. Esse ângulo aqui é 60 graus, e aí você determina a altura fazendo como? Seno de 60 é cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é 1,6. Raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 1,6. Aqui dá 0,8. A altura fica 0,8 raiz de 3. Então a altura vai ficar 0,8 raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3, tá? Com esse 15 aqui vai dar 5 embaixo, né? Vai ficar 3 sobre 15, que dá 5. 10 corta com 5 dá 2. Vai ficar menos 8 vezes 0,8, que dá menos 6,4 joules. Você poderia também fazer o trabalho assim, ó. Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. A força, né, no caso, a componente do peso que realiza trabalho é o P seno de 60. O deslocamento é 1,6. E o ângulo entre a força e o deslocamento é 180 graus, cujo cosseno é menos 1. Se você fizesse essa conta, também ia dar menos 6,4 joules. Então, o gabarito é letra B de bola. Entendeu, Tainá, como é que faz o trabalho? Aham, entendi, sim. Trabalho do peso é mgh quando está descendo e menos mgh quando está subindo. Você só precisa da altura, você não precisa do trajeto. Apesar de também poder calcular pelo trajeto. Se você usar FD cosseno,
Aí você vai ter que usar a força que está realizando o trabalho, nesse caso é a componente do peso, tá? O deslocamento e o ângulo entre a força e o deslocamento. Também dá para fazer dessa forma. Alguém não entendeu o que eu fiz aí? Eu vou salvar isso aqui e colocar na plataforma para quem quiser copiar depois. E já vou colocar os exercícios para vocês fazerem agora, tá? Todos são da Unigran Rio, mas é matéria. Mesmo quem não for fazer, faça, por favor. Eu tirei todos da prova. Alguns talvez vocês já até fizeram, tá? Então eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem esse 43, depois eu corrijo. Tentem fazer, hein? Só um minuto, pessoal, que eu vou ao banheiro.
E aí, pessoal, já fizeram? Vamos lá. Um bloco de massa 8 kg é liberado do repouso em um plano inclinado sem atrito que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Se uma mola de constante elástica 2000 está abaixo do bloco no ponto mais baixo do plano inclinado, uma mola de constante elástica 2 vezes 10 a quarta está abaixo do bloco no ponto mais baixo do plano inclinado. Sabendo que o bloco comprime a mola em 4 centímetros e para momentaneamente, determine a distância percorrida pelo bloco ao descer ao longo do plano inclinado da posição de repouso inicial até o ponto em que para momentaneamente. Então vamos lá, pessoal. Aqui em cima, ela possui energia potencial gravitacional, do tipo MGH, né? E ela vai transformar essa energia em potencial elástica comprimindo a mola, kx ao quadrado sobre 2. A massa é 8. A gravidade é 10. A altura a gente quer saber. A constante elástica da mola é 2 vezes 10 a quarta. A deformação são 4 centímetros, tá? 4 centímetros, pessoal, é 4 vezes 10 a menos 2 do metro. Isso aqui é o quadrado da 16 vezes 10 a menos 4, sobre 2. Cancela 2 com 2. 10 a quarta com 10 a quarta. Vai ficar 80H igual a 16. H igual a 16 sobre 80, que é 1/5, que é 0,2 metros. Então, essa altura aqui é 0,2. Só que ele quer este deslocamento D. Aí é só fazer seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, meio igual a 0,2 sobre D. Ficou ruim aqui, peraí. Eu começo a escrever num espaço disso aqui é muito limitado. Então vai ficar seno de 30 igual a 0,2 sobre D, meio igual a 0,2 sobre D, D igual a 0,4 metro, que é... Beleza? Querem perguntar alguma coisa sobre essa? Dá um tempo para vocês fazerem essa questão aqui, tá? Número 44, vou dar mais 3 minutinhos para vocês fazerem.
E aí, marcaram o que nessa aí? Milena, marcou o quê? Estão me escutando? Tem alguém aí? Tainá tá aí? Aham. Fez essa? Fiz. Marcou o quê? B? Vamos ver. Aqui A. Um corpo de massa M está sobre um plano horizontal encostado em uma mola ideal de constante elástica K e massa desprezível, comprimida de uma distância x. A mola é liberada e o corpo passa a se movimentar passando pelo ponto A e subindo uma rampa até parar em B, a uma altura h do plano horizontal. Objeto e considerando g igual a 10, determina a deformação x da mola no instante inicial. Então vamos lá. Pessoal, toda a energia que ele tinha acumulada na mola aqui era do tipo potencial elástica, não é? Kx ao quadrado sobre 2. Ele vai pegar essa energia, e eu estou chamando a deformação de x e não de ΔX, porque ele está me dizendo que é assim. Toda essa energia vai virar potencial gravitacional, que é mgh, mais uma perda d. Você vai ter mais uma perda, ou seja, a energia vai ser transformada em potencial gravitacional e mais uma perda. Por exemplo, se eu tinha 100 joules de energia e perdi 20, eu só vou transformar 80 em potencial gravitacional. Talvez seja isso que você tenha errado, Tainá. E agora eu vou isolar o x. Passo 2 multiplicando, vai ficar mgh mais d. Passa o k dividindo. Passa o k dividindo e tira a raiz quadrada. 2mgh mais d sobre k. Tá bom? Então, isso aqui tem como gabarito a letra A. 2mgh mais d, tá? Sobre k, tudo na raiz quadrada. Alguém não entendeu ou quer perguntar alguma coisa? Quero que vocês façam agora a número 43, por favor. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem a 43.
Vamos lá, 43. Em uma aula no laboratório de física, foi pedido que fossem colocados em um calorímetro ideal 1.200 gramas de água a uma temperatura inicial de 40 graus Celsius e uma massa M de gelo a uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura final de equilíbrio térmico medida foi de 30 graus Celsius, determine a massa M de gelo colocada no calorímetro. Então vamos lá, pessoal. A gente pegou gelo a menos 20 graus Celsius, gelo a menos 20 graus Celsius, e levou até água 30 graus Celsius, tá? Tiveram que fornecer calor para esse gelo. No caso, foi aquela água, né? Aqueles 1.200 gramas de água. O que acontece é que o gelo, ele não pode passar de gelo menos 20 direto para água 30. Ele tem que cumprir algumas etapas. Ele não pode mudar de temperatura e de estado físico ao mesmo tempo. Então, primeiro ele vai ser gelo zero, depois vai virar água zero e depois vai virar água a 30 graus, tá? Então, de menos 20 vai a zero, né? De gelo menos 20 vai a gelo zero vai a água zero e a água zero vai a água 30. Então, aqui Q1, Q2 e Q3. A quantidade de calor Q1 é mc delta θ. A massa de gelo, que é M, calor específico do gelo é meio e a variação de temperatura é de 20 graus. Isso aqui vai dar 10 M. O calor Q2 é latente, é ml. A massa é M, o L é 80. Isso aqui vai dar 80 M. E o calor Q3 ele é sensível, é mc delta θ. A massa é M, o calor específico é 1 e a variação de temperatura é 30. O Q3 ele dá 30 M. Então, o calor total, o calor final, vai ser 10 M mais 80 M mais 30 M, que dá 120 M. Agora, quem é que vai fornecer esse 120 M? A água, né? A água, ela vai passar de 40 graus Celsius para 30. Então, ela vai fornecer um calor que equivale à massa dela, ao calor específico e à variação de temperatura. Ela vai fornecer 12.000 calorias. Então, é só você igualar esse calor, esse 12.000, aos 120 M, e você descobre a massa de gelo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu? Esse menos na frente do calor da água é só indicando que ela está perdendo calor, tá bom? Só tá indicando uma perda de calor. Eu quero que vocês façam agora a número 42. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem a 42.
Vamos lá, pessoal. 42. Um balão inflável é preenchido com determinado gás a uma temperatura de 15 graus Celsius até o balão atingir um raio de 2 centímetros. O gás no interior do balão é então aquecido. Suponha que o balão permaneça esférico durante o processo e que a pressão do gás não varie. Sabendo que o diâmetro final do balão é de 4,2 centímetros, determine aproximadamente a temperatura do gás nessa situação final. Bom, vamos lá. Aqui é um problema de transformações gasosas, né? PVT-Pivot. Ele fala que a pressão não varia, então eu vou cortar a pressão inicial com a pressão final. O volume, pessoal, da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Todos os lados vão ter 4/3 de π, então já posso cortar direto, né? Escreve raio inicial ao cubo sobre temperatura inicial igual a raio final ao cubo sobre temperatura final. O raio inicial é 2. O raio final é 2,1, porque ele deu o diâmetro final. Então vai ficar 2 ao cubo sobre a temperatura inicial, que tem que ser em Kelvin, tá bom? Tem que somar 273, então vai ser 288, igual a 2,1 ao cubo sobre a temperatura final. Se você fizer essas continhas aqui, tá? Você vai achar a temperatura aproximadamente 333 Kelvin, tá bom? Porque você vai fazendo as contas aqui, aqui vai ficar 8, né? Vai cortar aqui, vai dar 36. Você vai ter que fazer 2,1 ao cubo vezes 36, vai dar um valor muito perto disso. Tá? Então, ou você responde assim, 333 Kelvin, ou, se for para responder em graus Celsius, 60 graus Celsius, porque tem que subtrair 273. O gabarito dessa questão pedia em graus Celsius e, de sacanagem, ele dava 333 para você marcar. Só que essas fórmulas, pessoal, de PVT-Pivot e de PV igual a nRT, não pode fazer, tá? Não pode fazer com a temperatura em graus Celsius. Tem que ser em é igual a temperatura em Celsius mais 273. Querem perguntar alguma coisa? Nem perguntei isso. Querem perguntar alguma coisa no 42? Entenderam aí o que era para fazer? Então vou dar um tempo aí para vocês fazerem a 42.
E aí, pessoal, 42. Na figura abaixo, uma força horizontal constante F de módulo 30 newtons é aplicada ao bloco A de massa 6 kg, que empurra outro bloco B de massa 4 kg. Se os blocos deslizam na superfície sem atrito, ao longo do eixo X, qual o módulo da força horizontal que o bloco A exerce sobre o bloco B? Bom, para calcular a aceleração desse conjunto, é só eu usar F igual a ma. A força é 30. A massa eu posso somar dos dois, que vai dar 10. E a aceleração vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Se eu quero as forças que atuam em B, eu tenho peso, eu tenho a normal e eu tenho a força que A faz em B. Essa é a força que A faz em B. A força que A faz em B é a massa vezes a aceleração. A massa é do bloco B, que é 4, a aceleração é 3. Então a resposta é... Alguma dúvida aí nesse exercício, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ele pedisse a força que B faz em A, você poderia fazer a mesma conta, porque ação e reação, né? As forças são iguais. Quero que vocês façam esse 43 agora, por favor. 2 minutinhos aí para fazer o 43. Vamos lá, pessoal, nessa aqui, ó. A figura abaixo representa uma onda que se propaga com velocidade de 600 metros por segundo. Marque a opção que indica corretamente a frequência da onda. Nessa questão, vocês têm que tomar cuidado, quem for fazer aí a prova da Unigran Rio, tá? Que às vezes ele não dá o lambda inteiro, ele dá um pedaço do lambda, né? Nesse caso, ó, o que é o lambda? É a distância entre duas cristas. Então a gente tem um lambda mais meio lambda. Então eu tenho lambda mais meio lambda igual a 7,5 centímetros. 3 lambda sobre 2 igual a 7,5. 3 lambda igual a 15. Lambda igual a 5 centímetros. Em metro, dá 0,05 do metro. E aí, pessoal, é só aplicar V igual a lambda F. Então, a velocidade, que é 600, é igual ao lambda vezes a frequência. A frequência vai dar 600, que é 6 vezes 10 ao quadrado, sobre 0,05, que é 5 vezes 10 a menos 2,
vai dar 1,2 vezes 10 à quarta. Isso aqui dá 12.000 Hz. Tanto que no gabarito está 12 kHz, tá? Esse K vezes 1.000. 12.000. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 43? Todas essas são questões da Unigran Rio, tá? A numeração está até parecida. Agora vamos na 45. A gente fechar a aula, ó, vou fazer com vocês. Dois espelhos planos formam um ângulo de 100 graus entre si. Um raio de luz incide então no espelho 1, fazendo com ele um ângulo de 50 graus, conforme indicado na figura abaixo. Sabendo que o raio é refletido na direção do espelho 2, determine o ângulo que o raio de luz faz com o espelho 2 ao incidir nele. Determine o ângulo que o raio de luz faz com o espelho 2 ao incidir nele. Então vamos lá. Pessoal, o lance é o seguinte. Esse raio que incide no espelho plano, ele é refletido com o mesmo ângulo. Tá? Então, aqui está normal. Se o raio incidente faz um ângulo de 40 graus, o raio refletido também faz um ângulo de 40 graus. Ele quer saber, tá, o ângulo que o raio de luz faz com o espelho 2 ao incidir nele. Tá? Esse ângulo aqui, pessoal, vale 50. O que me permite concluir que esse ângulo é 30, se a gente olhar para esse triângulo, tá bom? O gabarito dessa questão, ele é 30, tá? Mas se eu fosse mais chato aqui com a banca, eu poderia colocar 50 como gabarito, porque ângulo de incidência de um raio luminoso com espelho, por definição, é o ângulo entre o raio e a normal, e não entre o ângulo e o espelho. Só que aqui ele pede, determine o ângulo que o raio faz com o espelho, tá bom? Então, não é o ângulo de incidência, por definição, é o ângulo que o raio faz com o espelho. Aí sim ele quer esse 30 graus. Tá? Era só trabalhar nesse triângulo aqui, por isso que o gabarito dessa questão é letra A. Pessoal, eu preciso que vocês me mandem as dúvidas de matemática, tá? Tem pouca gente me mandando dúvida, não é possível que vocês não tenham dúvida de matemática, para a gente colocar na aula de sexta-feira, tá? Onde eu vou resolver muita questão de matemática. Pode ser dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem. Quem estiver fazendo prova antiga da Unigran Rio, tudo, pode me mandar tudo, tá? Que eu vou colocar todas elas na aula de sexta-feira. Beleza? Pessoal, então vejo vocês na sexta, tá bom? Tchau, tchau, gente.